Agora vamos para mais atividades em matemática. Escreva e resolva uma multiplicação para determinar a quantidade de lajotas que foram utilizadas no revestimento do piso, representado abaixo. Como que eu vou fazer essa medição? Eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou anotar aqui, que daí tem que ser o comprimento e a largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou fazer o quê? 7 vezes 9. Vou resolver o probleminha aqui e vou dar a minha resposta. Foram utilizados, lajotas para revestir o piso. Questão 2. Uma confeiteira oferece 8 opções de cobertura e 6 opções de massa para preparar um bolo. A. Quantos bolos diferentes podem ser preparados nessa confeitaria? Então, se eu tenho 8 opções de cobertura e 6 opções de massa para preparar o bolo, que multiplicação que eu faço aqui? Não esquecendo de colocar a resposta também, além do cálculo. B. Se essa confeitaria acrescentar mais uma opção de massa, quantas novas opções de bolo é possível preparar? Então, se essa confeitaria acrescentar mais uma de massa, mais uma opção de massa, quantas novas opções de bolo é possível preparar? Então, lembra que antes era 6 opções. Esse é mais um, então ele troca o 6 pelo 7. E faço a multiplicação aqui. Não esquecendo que eu também tenho que diminuir dessa para essa, ok? Porque aqui ele fala de todo total que eles podem preparar, ok? 3. Um número foi multiplicado por 10. O resultado dessa multiplicação é um número ímpar ou par. Pinte o quadrinho correspondente. Ímpar e par. Você vai ter que pintar um desses dois. Como você chegou a essa conclusão? Então, você vai ter que ver o número ali para saber se ele é ímpar ou é par. Você vai pintar uma dessas duas e você vai justificar a sua resposta aqui embaixo. O porquê que ele é par. Página 176. Ana e Flávia precisam distribuir 24 biscoitos em embalagens com a mesma quantidade. Observe o que elas estão dizendo. Vamos usar 5 embalagens para embalar os biscoitos? A Ana falou. Aí a Flávia responde. Acho melhor usarmos 6 embalagens. A. Quantos biscoitos? Galerinha. A número 4 não vamos fazer, ok? Não vamos fazer porque nós não entramos na divisão ainda, tá? Então, vamos pular para 5. Escreva por extensos números representados em cada ábaco. Você vai ver o número representado nesse ábaco. Você vai escrever por extenso aqui, ok? Fazer a escrita do númerozinho. Tanto da alternativa A como da B. Página 177. 6. Observe os números do quadro abaixo. Aqui ele representa tem vários numerozinhos nesse quadro. Agora, escrevam em ordem crescente. Crescente é quando cresce, só para lembrar. Você vai organizar esses números aqui em ordem crescente. 7. Utilizando 4 dos algarismos 1, 3, 4, 5, 6 e 9, sem repetição, escreva um número que seja o maior possível, o menor possível, maior do que 2.000 e menor que 5.000, ok? Um aqui e vai ter 2 aqui. 8. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas.
O sucessor do número 526 é um número ímpar. É verdadeiro ou é falso? Vou colocar aqui dentro. O número 7.890 é maior do que 7.980? Vai colocar aqui se é verdadeiro ou é falso. Todo número é maior que seu antecessor e menor do que o seu sucessor? Vou colocar aqui se é verdadeiro ou é falso. Agora, corrija as afirmações falsas, tornando-as verdadeiras. O que tiver de falso aqui, você vai tornar ela verdadeira aqui. Você vai trocar as palavrinhas corretas. Página 178. 9. O gráfico abaixo contém informações sobre a temperatura aproximada de derretimento de alguns elementos. Em graus Celsius, essa temperatura corresponde à passagem do estado sólido para o estado líquido de cada um deles. Alumínio, sódio, prata, estanho, chumbo e cálcio. Aqui nós temos os elementos e aqui nós temos a temperatura de cada um. Qual elemento do gráfico possui a maior temperatura de derretimento? Qual desse aqui foi a maior? Vou colocar aqui o nomezinho. B. Qual foi a menor temperatura de derretimento apresentada? Qual que foi a menor do gráfico? Vou colocar aqui a temperatura. Aqui é o nome, aqui ele pediu a temperatura. C. Escreva o nome dos elementos cujas temperaturas de derretimento estão em 200 a 600 graus Celsius. Você vai escrever o nome aqui dos elementos que estão dentro desses parâmetros aqui. D. Se os elementos alumínio e cálcio estiverem em um mesmo ambiente, Desculpa, o celular tocou ali. Se os elementos alumínio e cálcio estiverem em um mesmo ambiente, qual deve ser a temperatura mínima necessária para que ambos estejam no estado líquido? Você vai colocar aqui a sua resposta. Página 179, questão 10. Os alunos foram convidados para um recital de violão organizado no pátio de certa escola. Observe ao lado o convite. Aqui o convite, o nomezinho, aqui o horário, a data. Consulte um calendário do ano atual, escreva em que dia da semana será realizado esse recital. Então aqui ele fala que é no dia 10 de dezembro. Você vai pegar o calendário desse ano e vai colocar qual dia da semana que vai ser realizado esse recital. B. Marque com um X o relógio que representa o horário de início do recital. Aqui temos vários horários e você vai preencher com um X o horário correto. 11. Rodrigo trabalha em um restaurante. Às 18h40, ele colocou alguns alimentos para assar. Observe o tempo necessário para assar cada um desses alimentos. Frango 1 hora, torta 45 minutos e pizza 25 minutos. De acordo com o horário indicado em cada forno, a que horas cada alimento estará assado? Você vai ter que, então, fazer o cálculozinho. Página 180 e última atividade. Questão 12. João comprou 90 metros de arame para cercar um terreno, mas utilizou apenas 76 metros. Quantos metros de arame sobraram? Então aqui, ó, gente, conseguimos ver que é uma subtração. Por que é uma subtração? Presta atenção. Ele tinha 90 metros de arame, mas ele apenas utilizou 76. Então, se eu tenho um total e ele usou o outro total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir, não é verdade? Você faz o cálculo aqui da subtração e coloca embaixo.
sobraram, né, o número de arame, ok? Metros de arame. 13. Em certo prédio, a altura de cada andar é 3 metros. Então, já temos a altura de cada andar é 3 metros. Qual a altura desse prédio? Considerando que ele possui 9 andares. Se ele me deu a altura de cada andar e me deu os andares, o que a prof tem que fazer aqui? Uma multiplicação. O que você vai ter que fazer? Uma multiplicação, na verdade. Se 1 é 3 metros, 9 são quanto? Então, eu vou ter que fazer uma continha de multiplicação. Depois colocar a resposta. A altura desse prédio é tantos metros. Questão 14. O quadro apresenta a altura dos jogadores titulares de um time de basquetebol. Aqui tem um jogador, Pedro, Ivo, Gabriel, Caio e Jorge. A altura 207, 206, 188, 202, 192. Lembrando que é tudo centímetros. A. Qual dos jogadores é mais alto? Qual desses é mais alto? B. Qual dos jogadores é o mais baixo? Qual desses jogadores é o mais baixo? C. Represente a altura desses jogadores em metros e em centímetros. Lembra? Olha aqui, ó. Por exemplo, Pedro tem 2 metros e 7 centímetros. O Ivo, 2 metros e 6 centímetros. Então, você vai descrever aqui embaixo. Coloca Pedro, 2 metros, pode ser só o M, e 7 centímetros. Só o C e o M também. Ponto e vírgula. Ivo, 2 metros e 6 centímetros. Ponto e vírgula. Gabriel, depois ponto e vírgula. Caio, depois Jorge, ok? Alternativa D. Quais jogadores têm mais de 2 metros de altura? Quais desses jogadores têm mais do que 2 metros de altura? Você vai escrever o nome deles aqui. Alternativa E. Escreva o nome dos jogadores em ordem crescente de altura. Então, aqui você tem a altura e os nomes. Você vai colocar em ordem crescente pela altura. Ok, galerinha? Matemática é isso hoje. Boas atividades. Tendo dúvida, é só chamar a prof. Um beijo grande no coração.